Boa noite, hoje 25 de março, eu sou Renata Marques e vamos aos destaques de hoje do Catanduva Sem Filtro. Sindicato cobra prefeitura sobre destino de verbas trabalhistas do Hospital Mahatma Gandhi. Primeira Marcha das Mulheres acontece neste sábado em Catanduva. E hoje, quarta-feira, temos o Sessão em Resumo, tudo o que aconteceu ontem na Casa do Povo. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Catanduva afirma ter notificado a Prefeitura pedindo explicações sobre o uso dos recursos destinados ao pagamento dos funcionários do Hospital Mahatma Gandhi. Segundo o sindicato, esse dinheiro foi liberado pela Justiça dentro de um acordo que envolveu o hospital, o município e a própria entidade. A Prefeitura ficou responsável por administrar e repassar os valores aos trabalhadores. Parte dos pagamentos já teria sido feita como as verbas rescisórias, mas ainda existem valores pendentes a alguns funcionários, principalmente relacionados ao FGTS e à multa de 40%. A entidade também afirma que mesmo com a possibilidade de haver saldo disponível, esse valor não teria sido usado para diminuir a dívida restante. Isso, segundo o sindicato, pode aumentar o problema, já que continuam incidindo juros e correções. Por isso, o sindicato diz que pediu uma prestação de contas com as informações, como quanto já foi pago, quanto foi recebido, quanto ainda falta pagar e se existe algum saldo disponível em conta. O sindicato pede que qualquer valor, ainda que em caixa, seja usado, mesmo que parcialmente, para reduzir a dívida dos trabalhadores. Essa notificação foi assinada pelo presidente do sindicato, José Vendramini, e trata-se de uma notificação extrajudicial, diretamente entre o sindicato e a prefeitura. Vamos acompanhar e aguardar os próximos dias e ver se haverá novos desdobramentos. A gente traz tudo aqui para vocês. A vereadora Thaís Braz está convidando a população para participar da primeira Marcha das Mulheres, que acontece nesse sábado, às 9 horas, com saída da Praça da Matriz. A mobilização marca o encerramento do mês de março, período em que as pautas voltadas às mulheres ganham mais destaque e, mais do que isso, o evento busca reforçar a importância de manter esse cuidado e atenção ao longo de todo o ano e não apenas em datas específicas. E eu faço questão de falar isso com muita clareza. Nós temos, sim, diferenças ideológicas, pensamos diferentes em vários pontos, inclusive sobre caminhos e formas de atuação em que as mulheres precisam ser vistas e precisam ser cuidadas, mas é importante destacar que o objetivo comum permanece: proteção e respeito às mulheres. As divergências estão na forma de atuação, não na relevância do tema. Então, um convite parte da própria vereadora, que procurou o canal para ampliar a divulgação, e a participação é aberta a todos que desejam se unir à causa. Afinal, cuidar de mulheres é uma pauta que diz respeito a toda uma sociedade. Quem quiser, o convite está feito neste sábado, às 9 horas, na Praça da Matriz. E hoje, quarta-feira, é dia do Sessão em Resumo, onde eu trago para você tudo o que aconteceu na sessão de ontem da Câmara dos Vereadores. E foi uma sessão rápida, apenas um projeto estava em pauta para discussão e votação, foi aprovado. Em segunda discussão, um projeto de lei número 9/2026, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento municipal, para a cobertura de despesas do IMES-FAFICA. Além disso, 2 vereadores utilizaram a tribuna e trouxeram suas pautas para o debate. Agora você confere na íntegra os destaques dos vereadores Gleison Begali e Thaís Braz. Vamos acompanhar. Senhor presidente, me traz aqui à tribuna hoje. Nós tivemos algumas mobilizações por parte de alguns funcionários das terceirizadas da cidade e também solicitações das nossas merendeiras escolares, mediante um comunicado encaminhado pela nossa excelentíssima professora, a doutora Cláudia Cosmo, acerca de um processo de alteração dos postos de trabalho dessas profissionais. Fui procurado, inclusive, por mães de crianças, mães de alunos também dessas escolas,
e muitas estão se sentindo, como poderia dizer, desprestigiadas no momento onde elas já ocupam postos. Algumas relataram aqui para mim 30 anos de casa, outras com 20 anos de casa, algumas mais recentes, né, das terceirizadas, mas enfim, é uma mudança onde a nossa secretária determina que todas aquelas que são de carreira, né, as merendeiras concursadas, sejam encaminhadas, né, que elas escolham unidades de escolas de educação infantil. Em contrapartida, aquelas que são da terceirizada ficariam alocadas nas escolas de ensino fundamental. Isso gera um transtorno grande na rotina dessas profissionais, muitas delas, como disse aqui, já adaptadas nesses serviços, muitas delas já ocupando esses postos, conhecendo inclusive a alimentação de algumas crianças. Poderíamos dizer, poxa, Gleison, mas elas não têm um cardápio que tem que seguir? Sim, mas há particularidades, inclusive de alimentação de algumas crianças, e que essas merendeiras, muitas vezes até do próprio bolso, compram alguns alimentos específicos que essas crianças se alimentam para poder servir adequadamente esses nossos jovens, as nossas crianças que estão na educação infantil, no ensino fundamental do nosso município. Então, essa mudança que vai mexer com praticamente todo o quadro de serviço aí de merendeiras do nosso município gera uma situação de desconforto muito grande na vida, no transporte que essas pessoas têm que fazer, né, das suas casas até esses postos de trabalho, que vão poder mudar muitas vezes consideravelmente, mas principalmente, né, no trato, no cuidado com as nossas crianças. Eu sei que isso é uma prerrogativa do Executivo, né, é uma prerrogativa que eles possuem, mas fica aqui o pedido, né, para que se observe com cautela, para que se não tome essa medida, porque há uma mobilização geral, inclusive de professores, direção das escolas, os próprios profissionais, mães de alunos, todos eles engajados em manter esses profissionais de forma que possam continuar fazendo um serviço de eficiência aqui para a alimentação das nossas crianças. Aliás, já falando dessas merendeiras, presidente, chegou também, já aproveitando o assunto, poderia se observar também, pedir aí a sensibilidade do nosso Poder Executivo e, obviamente, dessas empresas, né, que contratam essas profissionais com relação à insalubridade que essas profissionais muitas vezes estão submetidas e não recebem por tal gratificação. Elas devem muitas vezes, né, além de, obviamente, cozinhar, fritar, cozinhar ali, assar, né, fazer ali a alimentação dessas crianças, elas muitas vezes têm que lavar, têm que secar, elas têm que muitas vezes pegar panelas pesadas, né, muitas vezes com mantimento dentro, o que acaba ocasionando também um desgaste muito grande dessas mulheres. Enfim, sujeitas ali ao calor. Esses dias estive numa escola no período que elas estavam fazendo a merenda. Você entra dentro da cozinha onde elas estão ali fazendo, né, preparando os alimentos. É um calor muito alto, muito quente, né? Então elas ficam sujeitas também a essas intempéries aí do local ali onde elas estão alocadas. Então fica o pedido para que o governo, uma vez, possa também observar, possa destinar, inclusive na contratação, o pagamento de um adicional para que essas profissionais possam se sentir também mais reconfortadas do ponto de vista econômico. Uma vez que elas estão ali, né, se dedicam, fazem o melhor possível, cuidam da alimentação, algo tão importante, imprescindível para o crescimento e para o desenvolvimento das nossas crianças, mas que elas sejam também, em contrapartida, reconhecidas e possam também receber um pouco a mais, para que possam ainda, com mais efetividade, com mais alegria, com mais harmonia, poder desenvolver as suas ações. A gente sabe que recursos tem, né? Nós estamos aqui, inclusive, há pouco tempo, encaminhando recursos para dentro da área da educação, mas fora da educação fundamental e educação infantil do nosso município, que é prerrogativa exclusiva da municipalidade. Então fica esse apelo para o município, para o Padre Osvaldo, para a secretária, para que reavalie, observe, né, pense bem na realocação dessas profissionais, se há uma forma mais viável, melhor para se colocar essas profissionais, para que não altere tanto aí o cotidiano, a vida delas. Também possa, também, já aproveitando esse momento, falando delas, observar também uma contrapartida aí em virtude do trabalho imprescindível que elas exercem aí para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vou pedir para a comunicação colocar algumas imagens, por gentileza. Nós estivemos, presidente, na última quinta e sexta-feira na cidade de São Paulo, participando da 17ª Caravana Federativa, promovida pelo governo federal. É uma ação que está acontecendo em todos os estados do nosso país, onde o governo federal leva todos os ministérios para dialogar com os municípios, né? Então, várias lideranças estiveram presentes, gestores, prefeitos, vereadoras, vereadores, secretários. Nós percorremos ali quase todos os ministérios, né? Levamos algumas demandas pontuais aqui do nosso município. Publicizamos também uma política pública bastante importante que está chegando no nosso município. Catanduva foi contemplada pelo PAC com 6 kits para as unidades de saúde. Esses kits têm 17 itens, cada kit tem o investimento de R$158 mil, então Catanduva vai receber, aí nós estamos, né, passando pelo estande do Ministério da Saúde. Então todas as cidades que foram contempladas com o combo puderam conhecer de perto cada um dos itens, né, com uma explicação técnica de uma das colaboradoras do Ministério, né, explicando. Então são quase R$1 milhão de investimento que chega aqui para o nosso município através do governo federal, e também 3 novas ambulâncias do SAMU completamente equipadas, né, Catanduva está com esse déficit de veículos. Então nós ficamos
muito felizes também de ter a participação do nosso mandato nos ofícios para que o município pudesse fazer a inscrição e Catanduva é contemplada nessas duas iniciativas do PAC através do Ministério da Saúde. Aí também encontramos a nossa deputada federal Juliana Cardoso, entre outros. Uma política bastante importante também, presidente, que agora nós vamos trazer aqui para o nosso município, já que o nosso mandato é bastante comprometido com a luta no combate à violência doméstica, é a Tenda Lilás. Aí ao centro nós temos a Sandra Kennedy, que é secretária, né, do Ministério das Mulheres. E a Tenda Lilás é uma iniciativa itinerante que percorre todos os municípios que tiverem o interesse. E essa tenda, ela tem o objetivo, além do acolhimento, também prestar diversas informações, né, a mulheres vítimas de violência, inclusive com orientação jurídica. Então, agora nós vamos tentar transformar essa política pública em uma ação aqui para o nosso município. E falando no combate à violência, presidente, eu gostaria de pedir que também fosse colocado aqui o nosso convite do CARD, da nossa primeira marcha de mulheres no combate, na luta contra a violência e a erradicação do feminicídio. Agradeço desde já ao presidente, né, pelo apoio aqui dessa casa. Deixo um convite a todos os vereadores, às vereadoras, aos colaboradores, a todos que estão acompanhando essa sessão. Já agradeço desde já os apoios e parceiros que também estarão conosco na mobilização. Quando a gente fala de violência contra a mulher, todas nós, mulheres, infelizmente, estamos expostas a essa condição. Então, por isso que a gente faz esse convite, é quase uma convocação para que todos possam estar presentes nesse dia, para que a gente possa refletir, assumir o compromisso na erradicação da violência contra a mulher. Então, a marcha acontece no próximo sábado, dia 28 de março, a concentração a partir das 9 horas da manhã na Praça da Matriz, e a caminhada se encerra ali na Prefeitura. Então, a todos que puderem, estejam presentes, né? Eu vou citar aqui alguns dos apoiadores, mas muitos outros estão. Depois, na próxima sessão, eu elenco a todos eles, né? Já citei aqui a nossa casa, a Prefeitura, a PM, a Guarda, a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, também a Comissão de Direitos Humanos da OAB, os movimentos sociais, a APOESP, e o Conselho da Mulher também vai compor conosco, né? E entre outros grupos e coletivos que também entendem essa necessidade de somar e fazer voz a esse coro e essa luta que é tão importante para que as nossas mulheres catanduvenses estejam vivas e seguras. Então, fica aqui o nosso convite. Presidente, um outro tema também importante, que nosso gabinete, com o nosso trabalho também de fiscalização nas ruas, nós recebemos muitos questionamentos a respeito da zeladoria da cidade, né? No que diz respeito aos buracos. Inclusive percorrendo alguns bairros, né, os bairros mais periféricos, a gente vê esse problema também fruto, né, desse período chuvoso intenso que nós estamos passando. Então, nós encaminhamos um requerimento ao Executivo solicitando o cronograma de recap, né, quais os bairros, quais os pontos específicos que estão previstos agora para que essa manutenção seja feita. E, por fim, presidente, mas não menos importante, eu trago aqui o meu repúdio a uma situação ocorrida na última semana na Lesp, né, por parte da deputada estadual Fabiana Bolsonaro, que utilizou a tribuna e em nenhum momento se constrangeu praticando transfobia, né, para atacar uma deputada, a Erika Hilton, uma mulher trans, cometeu o ato de blackface. Né? A gente fica muito assustado que, em plano 2026, a falta de letramento racial, a falta de informação e, principalmente, de compromisso de pessoas que ocupam cargos públicos vir até uma tribuna e fazer um gesto como esse, que é repudiável, não só por todo o movimento negro, mas por todas as pessoas que entendem e sabem o quanto isso deslegitima a nossa luta, o quanto fazer essa representação caricata e estereotipada de pintar o rosto de preto em nada passa uma mensagem. Pior, né? Nós temos que vir aqui e mostrar repúdio a uma parlamentar, que também é uma mulher e deveria estar ali engajada em tantas outras lutas, tendo uma postura de um ato que já é historicamente racista e que nós repudiamos. Né? Então, fica aqui o cuidado, né, de haver o letramento sempre para pessoas que têm esse canal direto, que têm essa comunicação, né, com a comunidade, que têm esse espaço de abertura de fala, um ato que foi televisionado. Então, fica aqui o meu repúdio também, não só enquanto parlamentar, mas quanto agente também de um coletivo, de um movimento negro, para que isso que aconteceu também a gente vai acompanhar, para que o desfecho seja de acordo, né, com o ato. Obrigada, presidente. E por hoje foi isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está gostando do nosso programa, deixe seu like, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Lembrando que somos um canal independente, não recebemos dinheiro público e não temos ligação com nenhum grupo político, o que nos permite liberdade para trazer os fatos e análises com independência. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, e que Deus nos proteja.